escuta do outro daqui, você escuta. Davi, uma vez. Elefante? Elefante, papai? Não, é quase, filho. É tio Rogério. Aí ele abriu o olho, ó, tá. Eu quero ir lá pra live com você. O pastor Julinho. Quem? Do Bento Ribeiro, o pastor Julinho, irmão da Valéria. Então, Paz, pastor, tá aqui online. bom. 8h01. Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Diácono Ailton. A paz do Senhor, essas fotos pequenininhas que sempre me... Pastor Ralph. Que bagunça. Os irmãos que estão chegando aí, Deus abençoe. É um prazer estar com vocês, mais essa sexta-feira. Sexta-feira que nos permitiu o Senhor de estarmos aqui em sua presença para compartilhar de tudo que nós temos visto e ouvido. Amém? Te convido a você abrir a sua Bíblia. Como nós fazemos aqui de costume, a gente sempre abre na leitura de um salmo. E esse salmo é muito interessante, tem uma história interessante sobre esse salmo. Ele marcou muito a minha vida, eu vou explicar depois que a gente lê. Eu vou explicar o motivo. Salmo 146, amém? Mais alguns irmãos chegando aí, que Deus abençoe. É um prazer ter vocês aqui conosco. Estamos eu e a pastora Tânia aqui, firme e forte, na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu mais forte do que filho. Dá um oi aqui, pastora Tânia, pessoal. A paz, meus amados, Deus abençoe. Eu estou falando pro pastor que eu estou mais forte do que filho. Essa quarentena aí tá todo mundo fortinho. Mas todo firme mundo... nas promessas. Todo mundo bem nutrido. Amém? Livro de Salmos, capítulo 146. Diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Uma coisa linda que a gente vê nesse texto, nesse salmo, a parte do cuidado de Deus, né, pastora Tânia? Hoje em dia a gente fala muito em assistência social, né, o papel social, né, o papel social das instituições, o papel social da igreja, e a gente vê e percebe como Deus é perfeito, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, que desde esses tempos aqui, desde essa época, né, quando foi escrito o livro de Salmos, e a gente vê toda a lei judaica, né, toda a lei mosaica, né, que Deus deu a Moisés, a preocupação de Deus com a viúva, a preocupação de Deus com os necessitados, a preocupação de Deus com os órfãos, a preocupação de Deus com os escravos, com os oprimidos, com aqueles que de alguma forma sofrem algum tipo de dificuldade, porque Deus ele sabe que o homem é espírito, mas o homem também ele é carne, ele é alma vivente. Então ele depende de alimento, ele depende de moradia,
ele depende de todas as necessidades básicas que todo ser humano tem. Então a gente vê aqui que o texto fala que Deus faz justiça aos oprimidos, que Deus dá, aqui no versículo 7, né? Faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, ele solta os encarcerados, ele abre os olhos aos cegos, ele levanta os abatidos, ele ama o justo, ele guarda, olha a preocupação de Deus até com o estrangeiro, ele guarda os estrangeiros, ele ampara o órfão e a viúva, mas ele transtorna o caminho dos ímpios. Nós vivemos num país que em sua maioria são pessoas, né, hipossuficientes financeiras, né, que se chama. Né, pessoas que têm necessidade financeira, às vezes não têm ali todo o seu sustento, tem necessidade às vezes de ter uma outra renda, de ter um outro emprego. E Deus sabe como é difícil. Deus sabe como é difícil às vezes para uma mãe que não tem o amparo, o apoio ali do seu marido para sustentar uma casa, para sustentar os seus filhos. Deus, ele conhece as nossas necessidades. Deus conhece as nossas carências. Deus sabe aquilo que a gente precisa. Deus sabe aquilo que está fazendo falta às vezes na nossa casa. Interessante que no versículo 3 ele fala: não confieis em príncipes nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos com os homens. Nós nos frustramos. Porque nós depositamos aquela esperança que era para nós colocarmos em Deus, nós colocamos nos homens. O homem, ele pode falhar. O homem, ele pode mentir. Mas o nosso Deus não falha. O nosso Deus, ele não mente. Tanto que diz na palavra que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele cumpre a sua palavra. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para a minha vida e para a sua vida. Amém? Falei que ia contar uma história interessante sobre esse texto. Esse salmo foi o primeiro salmo que eu preguei em um culto. Não sei se a pastora Tânia sabe dessa história. E eu preparei a palavra, né? Passei o dia me preparando, li o texto, estudei, fiz um pequeno esboço. Só que aconteceu um problema durante o culto. O que aconteceu? O dirigente do culto, o dirigente do trabalho, antes de eu pregar, ele quis dar uma saudação, quis dar uma palavra, né, para quem estava reunido, e ele se alongou um pouco na palavra. E o que aconteceu? Eu dormi. Dormi durante o culto, dormi no meio do culto, e eu só fui acordar depois que o culto terminou, os irmãos já me chamando, já que o culto tinha acabado, e eu perdi o culto porque eu dormi. Talvez eles estejam espantados: pastor, mas que vergonha, o senhor vai no culto e vai pregar, o senhor dorme durante o culto, só acorda no final. Tá, mas tem um adendo. Eu tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos de idade e era um culto doméstico na minha casa, né? E eu tinha sido escolhido para dar uma palavra, só que o meu pai, né, o presbítero Nelson, alguns irmãos conhecem, antes ele quis falar sobre um texto, né? E quando o pai vai falar, né, os filhos abaixam a cabeça. E meu pai se alongou um pouco na explanação que ele queria fazer do texto, né, às vezes como era de costume, e eu dormi, né? Quando eu acordei, já estavam minhas irmãs, já, né, Janete, já Sumara me chamando para eu acordar, para eu dormir, que o culto já tinha acabado. Então isso ficou na minha memória, né? Mas é uma situação para a gente sempre aí recordar. Mas independente disso, independente aí do meu sono, né, durante o culto naquela vez, isso já tem mais de 30 anos, né? Tô com 38, há mais de 30 anos atrás. Mas o importante é a gente lembrar que Deus é fiel, que Deus, ele guarda a sua palavra, que Deus, ele cuida de mim, que Deus, ele cuida de você. Deus, ele está olhando o órfão, Deus está olhando a viúva, Deus está olhando o necessitado, Deus está olhando o estrangeiro, Deus está olhando para todos, inclusive para o ímpio, inclusive para o perverso, aquela pessoa que ela não se arrepende, aquela pessoa que ela não quer ter um compromisso, um encontro com Deus, Deus também está olhando para ela. Porque Deus, ele não perde o controle de nada. Muitas vezes as coisas acontecem, as notícias vêm, nós somos surpreendidos, muitas vezes nós nos entristecemos, mas o que nos sustenta, o que nos acalenta, é nos lembrarmos que Deus, ele não deixou de ser Deus. É que Deus, ele não perdeu o controle. E a gente pode dizer como Jó:
Bem sei que tudo podes. Deus pode tudo, Ele é Senhor, Ele é soberano. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus pegou a vida de Jó e transformou, fez o que fez com a vida de Jó, por quê? Porque Ele era soberano. E nem dá satisfação a Jó do que ele fez ou porque ele fez, ele deu. Ele simplesmente fez Jó entender que Deus é soberano. Por isso que Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então que nesses dias, mesmo com notícias ruins, com notícias tristes, notícias que nos machucam, mas que nós venhamos a olhar para Deus como Ele é. Que nós não venhamos conhecer apenas um Deus de ouvir falar, o Deus das canções, o Deus das pregações, o Deus que tantas pessoas falam, mas um Deus que se revela através da sua palavra e através de um relacionamento, de uma experiência comigo e com você. Amém? Nós vamos orar, passar o nosso momento de oração, vou passar para a pastora Tânia, nós estaremos orando, depois ministrando uma canção, indo para a palavra. Amém? Deus abençoe, pastora Zezinha, irmã Janete, os demais irmãos que estão chegando, João, Lourdinha, devem estar aí abençoando os irmãos poderosamente. Amém? Pastora Tânia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, amados. Vamos estar, mais uma vez, nos colocando diante da presença santa do nosso Deus. Como o pastor Daniel colocou, são tantas notícias fortes, notícias de perdas, de pessoas ainda em estado, irmãos, em estado grave em hospital, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele continua trabalhando, Ele continua agindo. Nós não entendemos muitas situações, mas o nosso Deus, Ele não está confuso e nem perdendo o controle de nada. Nós é que precisamos nos adequar e entender os seus propósitos, entender os seus mistérios. Senhor, louvado é o teu nome. Senhor, nós te exaltamos. Senhor, nós não podemos fugir de ti. Nós não podemos, Senhor, nos ausentar de ti. Nós queremos, Senhor, em todo tempo estar na tua presença. Em todo tempo estar diante da tua bondade. Em todo tempo estar diante da tua glória. Senhor, não queremos murmurar contra ti. Não queremos, Senhor, nos achar lutando contra o próprio Deus. Senhor, que os nossos lábios se abram para glorificar o teu nome. Senhor maravilhoso, mais uma vez estamos aqui, esse culto está dando início. Senhor, que seja uma noite de milagre, uma noite em que pessoas sejam tocadas pela palavra, Senhor, pelo louvor. Deus, em nome de Jesus, que a tua presença tenha liberdade no nosso meio, pelo poder do nome de Jesus. Estende a tua mão para nós. Estende a tua mão, Senhor, para a igreja Bet Shalom, que está nessa noite aqui clamando a ti. Senhor amado, nós representamos Bet Shalom como um todo, clamando ao Senhor, clamando para que o Senhor venha consolar o coração dos teus servos nessa perda. Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos, o que pedir, Senhor, Pai, mas nós temos visto quanto sofrimento, Senhor amado, quanto choro, quanta dor, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, temos visto resposta, temos visto, Senhor amado, o Senhor batendo martelo, o Senhor assinando vitória, mas também temos visto baixa no nosso exército, mas o Senhor tem o controle e entende todas as coisas. Pai, nos ajuda, nos dá sabedoria. Senhor, muitos estão já achando que está tudo
funcionando, que nós podemos ficar sem cuidados. Sabemos que não, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. Estende a tua mão sobre o Rio, Senhor amado, sobre os estados do Brasil, cada região, Pai. Estende a tua mão de glória, estende a tua mão de glória, porque nós precisamos, Senhor, da tua glória, da tua presença. Senhor amado, estende a mão sobre cada pastor, representando cada estado, Senhor amado, cada estado do nosso Brasil, que o Senhor possa estender a tua mão, Senhor, a tua mão de glória e de poder, e visitar cada hospital, visitar o hospital de campanha, os hospitais particulares, Senhor, as UPAs, as emergências, Pai, em nome de Jesus, continuar, Senhor, com a tua mão sobre aqueles que estão na linha de frente, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos, opera o teu querer, Pai, no nome de Jesus. Senhor amado, que teu servo nessa hora vai trazer a tua palavra, que a tua mão seja sobre ele. Pai, ministra sobre o teu servo, fala a palavra do trono, fala, Senhor, uma palavra, Deus, direcionada para o povo que nessa noite, Pai, te chama pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Aleluia. Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Essa semana Deus estava falando muito comigo através desse louvor. Lembra dele? Vamos adorar juntos então? Levantarei a minha casa nesse lugar, sobre ela edificarei. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão. Sobre ela edificarei a minha igreja. Declare, não temas, não temas, eu sou contigo. Ainda que o exército se levante contra ti. Tem se levantado algum exército, querido, contra ti, contra a tua casa, contra a tua família? Mas o teu Deus também se levanta. Teu Deus não vai ficar simplesmente olhando, não. Nós temos um Deus que é vencedor e luta por nós. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou o teu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia! Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Por isso que nós não temeremos. A minha casa nesse lugar, e ela edificarei. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão. Sobre ela edificarei a minha igreja. Não temas, eu sou contigo. Ainda que o exército se levante contra ti, o nosso Deus, Ele é conosco. Não temas, eu sou contigo. Ainda que o exército se levante, ainda que o exército se levante, eles vão cair pelo poder da palavra do Senhor. Toda arma forjada contra nós, querido, não prosperará. A tua fortaleza, socorro bem presente
nas tribulações. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso Deus, o nosso socorro, o Deus que nos protege, o Deus que nos defende, o Deus que entra no mar e abre o mar, o Deus que cala a tempestade, o Deus que apaga o fogo, o Deus que se entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, o Deus que nos ama, porque agindo Deus, querido, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Aleluia, aleluia, Ele é tremendo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Um livro histórico. Primeiro livro da Bíblia com o nome de uma mulher. E ainda dizem que a Bíblia é machista. Só diz isso quem não lê, ou quem não entende. Nem sabe que tem Ruth na Bíblia. É verdade. Nem Ruth, nem Esther, nem Débora. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1. Enquanto você está achando aí, a gente vai adiantando alguns avisos, né? Estamos, hoje é sexta-feira. Domingo, às 18 horas, temos a nossa live. O nosso pastor Luiz Ralph, nossa pastora Maria José Franco. Temos o nosso relógio de oração, né, pastora Tânia? Que continua. Você que quiser participar, entre em contato com a liderança, com os pastores, para nós incluirmos o seu nome no relógio de oração. Você que tem um pedido de oração, algo que você tem colocado diante de Deus, também nós estaremos sempre orando. No final de cada culto nós levantamos um clamor, nós oramos para que Deus ouça a nossa oração e cumpra de acordo com a sua vontade. O fato de nós orarmos não quer dizer que Deus vai fazer tudo aquilo que nós pedimos. Nós, como filhos, pedimos. E Deus, como Deus soberano, nosso Senhor, Ele cumpre, Ele executa, né, aquilo que Lhe apraz. Porque a nossa visão, a nossa percepção, né, de tudo, das circunstâncias, é muito limitada. Mas Deus, Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Tudo está diante de Deus. Então Ele sempre faz como Lhe apraz. Mas o nosso papel é orar. O nosso papel é clamar. O nosso papel como igreja é interceder. E isso nós fazemos. Nós oramos por você, pela sua vida, pela sua casa, sua família, seus filhos, seus familiares, seu emprego, seu trabalho, seus negócios, para que Deus abençoe, para que Deus guarde, para que Deus multiplique. Essa é a nossa função como igreja. Estar orando por você, estar abençoando a sua vida. Amém? Livro de Ruth, fácil de achar, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Vamos ler do 15 até o versículo 18. Amém? Diz assim: pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada,
e me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não me seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Até aqui, por enquanto. A gente conhece a história de Ruth, né? Todos nós conhecemos tudo o que aconteceu com ela, né? A gente só vai se situar aqui no contexto, né? Ruth era nora, né? Ruth e Orfa, elas eram noras de Noemi. Noemi, esposa de Elimeleque, né? Uma família que eram ali de Israel, né? Eram judeus. E eles saem, tem uma grande fome no capítulo 1, depois você pode ler com calma. Tem uma grande fome em Belém, né? Ali em Israel, em Judá, em Belém de Judá. E Elimeleque resolve sair dali para outra terra, para outra cidade, para outro país. Ele resolve se mudar. Ele pega a sua família, pega a sua esposa, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Cada um de seus filhos tinha uma esposa, né, Orfa e Ruth, e eles saem de Judá. E eles vão para uma outra cidade, eles vão para um outro lugar, eles vão para os campos de Moabe, para tentar a vida lá, para tentar crescer, para tentar buscar ali sustento para as suas famílias, né? Só que o que começa a acontecer? As coisas começam a dar errado. Todo o planejamento de Elimeleque, tudo aquilo que ele planejou com a sua família, começa a dar errado. Você já fez algum plano, algum planejamento com você, com a sua família, de sentar, de planejar, né, pastor, de fazer um orçamento? Não, vamos tentar, vamos abrir um negócio, vamos comprar um carro, vamos comprar uma casa, vamos nos mudar. Não, chegou o momento. E você se planeja, você faz tudo, só que dá tudo errado. Só que não acontece nada do que você imaginou. E para complicar ainda mais a situação, o que acontece? Elimeleque morre. E depois que Elimeleque morre, os 2 filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, também morrem. Ou seja, algo que não estava nos planos, algo que ninguém planejou, algo que ninguém quis, começa a acontecer. Interessante a gente ver o significado, né? Eu cheguei a anotar aqui o significado dos nomes, porque no Antigo Testamento, né, na história, na cultura judaica, os nomes sempre apontam para a história das pessoas. Se você ler todas as histórias da Bíblia e pesquisar o significado do nome de cada personagem, você vai perceber que sempre o nome da pessoa tem a ver com a história que ela vai viver, ou aquilo que foi determinado para que ela vivesse. Porque alguns têm até um nome que traz um peso, que traz uma história, mas eles seguem por caminhos diferentes. Mas outros não, aquilo que ele foi, o nome que foi lhe dado é justamente o que acontece na sua história. E olha só que interessante, o nome de Elimeleque significa o meu Deus é rei. Nome bonito, né? Meu Deus é rei. Só que por alguma circunstância, por algum momento, Elimeleque talvez tenha se esquecido que Deus era o rei, que Deus supria as suas necessidades, que Deus era que governava a sua vida. Muitas vezes o homem na preocupação de sustentar a sua casa, muitas vezes o homem na preocupação de prover a necessidade do seu lar, ele quer tomar a frente de Deus. Ele quer fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ele quer tomar um caminho que Deus não mandou ele tomar. Então Deus deixa de ser rei da vida dele e ele mesmo passa a ser o rei da sua vida. Toda vez que nós tomamos uma decisão sem pedir o conselho de Deus, sem pedir a orientação de Deus, nós não aceitamos mais o reinado de Deus na nossa vida. E nós somos os reis da nossa vida. Por isso que é importante tudo aquilo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, nós sempre levarmos diante do Senhor. Porque Deus, ele conhece, como eu falei, o passado, o presente e o futuro. Se Elimeleque tivesse consultado ao Senhor,
se Elimeleque tivesse buscado ao Senhor, com certeza a história, não só da sua vida, mas da sua família, seria totalmente diferente. E o nome Noemi, né, esposa de Elimeleque, Noemi significa doce, doçura, né? A gente pode entender até pelo contexto, analisando o perfil da história, que Noemi era aquela mulher agradável, sempre tinha um conselho, né, pastora? Sempre tinha uma palavra para orientar, sempre tinha um conselho da parte de Deus, estava sempre alegre, sempre feliz, sempre amável, mesmo talvez passando dificuldade, porque a gente vê que eles passaram dificuldade. Mas aquela pessoa que não é amarga, aquela pessoa que mesmo passando luta, dificuldade, sempre tem um sorriso, sempre tem um abraço para te oferecer. Você conhece alguém assim? Né? Graças a Deus nós sempre conhecemos pessoas assim. E tem os filhos, né? Malom e Quilion. Malom significa doente e enfermo, e Quilion significa quase morto ou definhando. A Bíblia não conta, a Bíblia não entra em detalhe, né, sobre a infância, sobre o que aconteceu com esses homens, mas diz que eles morreram, tanto um quanto o outro. E como eu falei, se pela cultura judaica, né, os nomes são dados às crianças, né, de acordo com aquela história, né, que ela vai viver, com que os pais planejam para os filhos, ou por uma situação que acontece no momento, aconteceu alguma coisa no momento, aconteceu algo ali. Então é dado o nome à criança, de acordo com aquilo que está acontecendo. E talvez por esse significado dos nomes de Malom e Quilion, a gente pode entender o quê? Que talvez eles tivessem já nascido com alguma enfermidade, talvez eles já tivessem algum tipo de problema de saúde, alguma coisa que aconteceu com eles durante a infância ali, ou no período da gestação, a gente não sabe. O que a gente sabe é que eles morreram. Então aquele quadro, aquela família, né, talvez feliz, esperançosa, partindo para um novo lugar, partindo para um lugar diferente, com sonhos, com expectativas, de repente a tragédia chega. De repente todos os sonhos e planos se frustram. Uma família que era com o pai, com seus filhos, né, uma família de 6 pessoas, agora 3 já não existem mais. E os 3 homens da casa, o homem era o que sustentava a família, o homem era que levava o nome da família, e não tinha mais nenhum homem da família. Ninguém para representar aquelas mulheres. Meu Deus. E elas se veem sozinhas, em um lugar diferente, em um lugar estranho, o que fazer? E eu te pergunto, né, o que seria se a gente fosse colocar um tema nessa mensagem? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós quando tudo dá errado? Quem somos nós quando a morte chega perto de nós? Quem somos nós quando a enfermidade chega? Quem somos nós quando o desemprego bate à nossa porta? Quem somos nós quando a escassez entra no nosso lar? Quem somos nós? Porque naturalmente nós nos definimos, nós queremos nos apresentar sempre como uma pessoa feliz, como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa alegre, como uma pessoa que trabalha, que é guerreiro, que é batalhador. Amém, isso é muito bom, isso é normal, nós devemos ser assim. Mas às vezes nós não contamos, ou melhor, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não contamos com as intempéries da vida, com as circunstâncias da vida desfavoráveis. E quem nós somos? Como nós reagimos a isso? E diz o texto que Noemi decide voltar para sua terra, decide voltar para sua cidade. E ela reúne as suas 2 noras e fala: gente, desculpa, não deu certo, eu sinto muito, eu vou voltar para minha cidade, eu quero liberar vocês para que vocês voltem para suas famílias, voltem para os seus lares, porque para mim não deu certo. Eu tenho que voltar, eu tenho que dar um passo atrás, eu tenho que recomeçar, eu vou voltar para minha terra, vou pedir ajuda, eu como viúva, como eu li naquele texto, né, de Salmo 146,
A órfã poderia estar pensando, né, eu como viúva, eu vou ter um amparo, não vou ficar jogada na rua, alguém vai me amparar, eu vou ter os meus direitos como viúva, e vou esperar a morte chegar e vou morrer. Porque Deus se esqueceu de mim. As promessas que Deus tinha para a minha vida morreram com meu marido, com os meus filhos. Aquilo que Deus falou que ia fazer, aquilo que Deus prometeu, pelo que as circunstâncias estão me mostrando, me dizendo, não vai acontecer mais. E é interessante porque 2 noras viviam juntas, com a mesma família, com a mesma nora, passaram pelo mesmo problema, também estavam viúvas, né, cada uma de seu marido, e decisões completamente diferentes. O que eu aprendo com isso? Que não é a circunstância que vai moldar o nosso caráter. A circunstância só nos mostra quem nós somos. A dificuldade, o momento de luta, o momento de perda, só nos mostra quem nós somos. Elas não têm o poder de nos mudar, de nos transformar. Ela só vai revelar quem eu já sou ou quem você já é. Órfã, ela toma uma decisão. Poxa, pastor, o senhor está falando o nome de todo mundo. Qual o significado do nome de órfã? Órfã significa pescoço. Estranho, né? Engraçado. Mas é o significado aí que eu achei, né, para o nome de órfã. Aí Ruth, a principal, né, a mocinha da trama, da história. Ruth significa... Cadê Ruth? Está aqui. Eu escrevi. Gente, cadê o nome de Ruth? Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, órfã. Mas não está o significado. Achei aqui. Amiga e companheira. O nome Ruth significa amiga e companheira. Não falei que tem tudo a ver? Sempre o nome da pessoa. E detalhe, Ruth não era judia. Ruth era moabita, de outro lugar, era uma estrangeira. Igual eu falei no Salmo lá que a gente leu, que Deus ele protege e ampara o estrangeiro. Ruth era uma estrangeira, mas olha o significado do nome de Ruth. Amiga e companheira. E quando Noemi junta as suas 2 noras, né, para conversar, para se despedir, para dar aquele último adeus, né, ela abraça. Interessante que ela fala, igual que eu li aqui no versículo 15. Eis que a sua cunhada, está falando de órfã, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. A cidade de Moabe, né, era um lugar que tinha uma idolatria muito forte. Eram vários deuses, né, pagãos, era um sistema de idolatria muito forte. E órfã, quando ela se despede, né, quando ela casou ali com o filho, né, de Noemi, com certeza ela teve que deixar, teve que esconder ali por aquele período, não servir mais os deuses que ela servia. Mas a partir do momento que o marido morreu e a sogra liberou, ela voltou para a vida que ela tinha antes. Conhece aquela pessoa que conhece a palavra, vai na igreja, ouve, vai lá na frente, aceita Jesus, só que no decorrer da vida, nas primeiras dificuldades, nas primeiras lutas, e eu não estou aqui menosprezando a luta de ninguém, a dificuldade de ninguém. Mas na Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Por isso que nós temos que nos fortalecer em Deus. E quando isso aconteceu na vida de órfã, qual foi a atitude dela? Voltou para tudo que ela vivia antes. Isso acontece com muita gente. Ela começa a servir a Deus, está na igreja, mas quando as coisas começam a se dificultar, ou quando as expectativas que ela tinha de mudança não começam a acontecer, ela volta para as práticas que ela sempre teve. Ela volta para a vida que ela sempre teve. Por quê? Porque não houve uma conversão genuína. Ela estava ali meio que convencida, mas não convertida. Ela estava ali porque tinha que estar, era casada, tinha que se sujeitar ao marido, então talvez ela não poderia fazer aquilo que estava no coração dela. Mas no momento que não havia já mais aquele compromisso e o marido já morto, ela voltou para onde estava o coração dela. Por isso que Jesus fala, onde está o nosso coração, estará o nosso tesouro. E órfã, ela volta. Interessante que depois a Bíblia, não só o livro de Ruth, a Bíblia não vai mais fazer menção de órfã. Órfã desaparece na história.
Sempre quando nós queremos buscar os nossos desejos, sempre quando nós queremos buscar as nossas motivações pessoais fora da vontade de Deus, nós desaparecemos. A nossa história termina. Sempre quando nós queremos buscar o desejo da nossa carne, o desejo que é diferente da vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, a nossa história termina. Aqui no versículo 15, a história de Orfa termina. Não se sabe a descendência, não se sabe se casou, não se sabe se teve filhos, quem foram os filhos, não se sabe. Por quê? Porque Orfa resolveu seguir o seu caminho. Que caminho eu e você temos seguido quando as coisas não dão certo? Que caminho eu e você temos seguido quando nós recebemos uma notícia que nos devasta? Quando nós ligamos a televisão e as notícias são morte, crise financeira, crise na saúde, problemas no governo, problemas em todas as áreas. Qual é a nossa reação? Qual é a nossa expectativa? O que passa na nossa mente? É por isso, amados, que nós temos que nos ater à palavra. É a palavra que nos norteia, é a palavra que nos direciona, é a palavra de Deus que vai nos mostrar o que nós devemos fazer e quando nós devemos fazer. Como eu falei, Orfa e Ruth estavam vivendo a mesma situação no mesmo lugar, mas tiveram posturas totalmente diferentes. Orfa vai embora, Orfa se despede. E Noemi olhando para Ruth, esperando, me dá um último abraço e vai embora. Vocês são jovens, vão seguir a vida de vocês. Mas pastor, esse era o desejo da vida de Noemi? Eu creio que não. Mas a circunstância, Noemi não estava vendo mais solução. E ela, na preocupação de, além de viver o problema dela, carregar duas pessoas para continuar vivendo o problema, na intenção dela, poxa, minha filha, vai viver sua vida, vai tentar uma coisa melhor para você, porque para mim eu não tenho mais esperança. Noemi, mesmo sendo tão doce, tão agradável, houve um momento que ela perdeu as esperanças. Mas mesmo ela triste, mesmo ela sem esperança, qual foi a posição de Noemi? Eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para Belém de Judá. E o termo Belém, né, nós conhecemos, significa casa do pão. Noemi voltou para a casa do pão. Noemi sabia que lá, mesmo passando por momentos difíceis, lá ela seria sustentada. Lá ela teria alimento. Lá ela seria assistida. Porque nunca falta pão onde o Pai está. Amém. Onde o Pai está, não falta pão. Pode ser um momento de crise, um momento de dificuldade, seja o que for. Mas um pai, ele sempre vai dar o jeito dele. Vai fazer biscate, vai capinar um terreno, vai trabalhar de noite, vai fazer alguma coisa. Eu lembro que meu pai, em uma época, ele trabalhava em uma empresa, em uma firma, né, e para ele conseguir ganhar um dinheiro a mais, né, 8 filhos para sustentar, ele pegava os sapatos de todos os colegas que trabalhavam com ele, as botas, para consertar o solado. Era uma forma dele ter uma renda a mais para trazer o sustento da sua casa. Todo pai, ele vai fazer o possível e o impossível para trazer o sustento para sua casa. E se nós, homens, né, falhos, limitados, nos desdobramos para não deixar faltar o sustento na nossa casa, imagina o teu Deus, o teu Pai, que cuida de você. Talvez na sua história pessoal você não tenha uma boa lembrança da figura paterna, né? Eu volta e meia estou aqui relembrando alguns momentos do meu pai, né? Meu pai foi uma bênção, foi uma figura muito marcante, não só na minha vida, mas de todos os filhos. Mas mesmo que você não tenha tido um pai tão presente, né? Um pai que te defendesse, que cuidasse, que suprisse as suas necessidades, mas você tem um Pai celestial, infinitamente mais poderoso, infinitamente mais amoroso. Eu amo muito meu filho, dou minha vida por ele sem pensar 2 vezes, mas eu reconheço que Deus, ele ama muito mais o meu filho, e Deus, ele ama muito mais você.
mais do que seu pai, mais do que sua mãe. Não que seu pai e sua mãe não te amem, mas existe um Deus que te ama muito mais. Amém? Então Ruth, voltando, para a história, Ruth ela fala para Noemi: eu não vou me soltar de você, eu vou ficar contigo. A gente leu aqui, eu vou ler aqui de novo. No versículo 16. Disse, porém, Ruth: não insiste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte, me separe de ti. Que coisa linda, né? O que Ruth viu na vida de Noemi para dar uma declaração dessa? O que Ruth viu na vida de Noemi a ponto de falar: não, eu não quero mais saber do meu povo, eu não quero mais saber da história que eu tive do meu passado, minha vida mudou. Noemi, você pode estar aí nessa dificuldade toda, sem marido, sem filho, já com uma certa idade, voltando para sua cidade envergonhada, mas eu quero estar com você. Eu reconheço que o teu Deus é Deus. Eu reconheço que o teu Deus, Noemi, é o Deus que supre as nossas necessidades. E Noemi, Noemi fica assustada, ela vê essa postura na vida de Ruth e ela fica surpresa. E Ruth fala: não, eu vou estar junto contigo. Eu vou estar com você. Então, Noemi, ela fica surpresa. Oi, filho, tudo bem? Oi. Miguel, meu sobrinho. Então Noemi ela fica surpresa com essa atitude na vida de... Noemi fica surpresa com essa atitude da vida de Ruth. Ela fala: não tem mais o que eu fazer, não tem mais o que eu decidir, então vamos. E eu pergunto para você, filho, fica sentadinho ali que o tio tá falando uma coisa importante, tá bom? O que as pessoas olham para a nossa vida, qual é a atitude que elas têm? Será que as pessoas olham para mim e para você e veem a mesma coisa que Ruth viu na vida de Noemi? A importância do testemunho, o impacto da vida do testemunho de Noemi, que causou em Ruth, a ponto de Ruth falar: não, eu quero, isso que você tem na sua vida, eu quero para mim. Mesmo Noemi tendo passado por toda essa dificuldade, mesmo Noemi tendo passado por toda essa tribulação, mas Ruth conseguiu perceber, entender que havia um Deus na vida de Noemi. Havia um Deus que estava ali presente na vida de Noemi. E às vezes nós ficamos preocupados porque passamos situações difíceis, porque estamos passando luta e pensando: o que vão pensar de mim? Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu sou mais que vencedor, eu prego, eu evangelizo, e agora eu estou passando por uma situação assim. Mas, querido, mesmo a gente passando as mais diversas lutas, as pessoas reconhecem que nós temos um Deus. As pessoas reconhecem que nós temos um compromisso com Deus. As pessoas reconhecem que nós temos um Deus que nos auxilia. As pessoas reconhecem que Deus ele vai à nossa frente. Mesmo nós passando os momentos difíceis, mesmo nós passando os momentos de dificuldade, as pessoas conseguem perceber isso. E elas começam então a caminhar juntas. Então tá bom. E Noemi talvez fica com duas preocupações: o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer com Ruth. Ah, meu Deus, essa menina nova aqui comigo, e o que vai ser de nós? Às vezes nós passamos por situações que a gente pensa: o que será de mim? O que será da minha família? Onde está Deus que está permitindo que toda essa situação aconteça comigo? Como eu falei, querido, Deus conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus conhece o futuro. Mesmo nesse cenário de caos, Deus não havia perdido o controle.
Mesmo nesse cenário de morte, de incerteza, de escassez, de dor, mas Deus não havia perdido o controle. Elas voltam para Belém. Para a gente resumir a história, né, para a gente terminar, elas voltam para lá, Ruth começa a trabalhar, né, recolhendo ali as espigas ali do trigo, e essa notícia chega a um dos principais da cidade. Quem era? Boaz. Era ali um dos principais, um dos homens ali, um dos líderes das tribos, e ele conhece Ruth, conhece a história. Ele era um parente, né, da família ali, mesmo que afastado, ele era um parente de Noemi. E como eu falei no início, na cultura judaica, Deus ele teve todo um cuidado com os órfãos. Interessante que a gente está falando disso aqui, quando eu separei o texto do Salmo 146, eu nem estava fazendo a junção, a conexão do Salmo 146 com a história de Ruth, né, que fala do cuidado com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados, né? Então na lei judaica tinha uma lei, né, que se falava do resgatador. O que era esse resgatador? Era alguém na família que ele era o responsável por amparar caso houvesse alguma viúva, né, na família. Esse resgatador ele era o responsável por cuidar dessa família, por cuidar dessa viúva. Se fosse o caso, né, ele recebia ela como esposo para que ela tivesse filhos e esses filhos a sustentassem, ou simplesmente ajudava ali no sustento da casa dessa viúva. E o Boaz ele tinha esse papel de resgatador. Interessante o termo, né? Resgatador. Aquele que resgata. Então Boaz ele conhece Ruth, eles se conhecem, começam a conversar e surge aquele romance. E Boaz, um dos principais ali da cidade, da tribo de Judá, ele se casa com Ruth. Ele muda a sorte de Ruth. Como eu falei, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Né? A gente falando da história de Ruth, a gente falou do passado, né, de Elimeleque, que tomou a decisão de sair e que morreu e os filhos morreram. Falei do presente, né, das mulheres viúvas, Noemi, órfã, voltou para sua terra, Noemi e Ruth vão para Belém. Tá, mas pastor, e o futuro? O que aconteceu com essa história? Abre aí, vira aí algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 4. A gente já está encerrando. 10 para as 9. O que aconteceu? Então eles se casaram, ficaram felizes para sempre, acabou a história. Não. Deus ele não permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas e depois só tem um fim e acabou. Tudo que Deus faz tem um propósito. E se realmente nós estamos passando por um momento de luta, né, difícil, de dificuldade, de coisas que nós não estamos entendendo, é porque Deus está preparando algo grande, querido. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu tenho aprendido e tenho vivido isso. Se as lutas que nós passamos, se as dificuldades que nós passamos são coisas que ninguém viveu, são coisas que ninguém passou, é porque Deus está preparando algo para a minha e para a sua vida, também que ninguém viveu e que ninguém experimentou. Porque Deus ele não vai permitir que a nossa alma, que a nossa vida, que a gente viva situações que a gente não possa suportar. Isso está na palavra. Então, se Deus está permitindo que você viva uma determinada situação, querido, é porque Ele tem um plano para a sua vida. Como eu falei, Boaz se casa com Ruth. Boaz assume a vida de Ruth. Boaz se responsabiliza. Boaz ele é o responsável por apagar todo o passado de tristeza, todo o passado de dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que Ruth viveu, toda a vergonha, toda a humilhação. Sim, porque elas chegaram na sua cidade em uma situação muito vexatória, dependendo de ajuda, dependendo de socorro. Mas Deus ele é o Deus que muda a sorte. Deus ele é o Deus que muda a história. Deus ele é o Deus que muda circunstâncias. E Boaz se casa com Ruth. Interessante que talvez você tenha, poxa, mas eu já ouvi esse nome, Boaz.
Talvez você não saiba ou talvez você não lembre, mas Boaz, ele é filho de uma mulher chamada Raabe. Você conhece a história de Raabe? É ela mesma, a meretriz, lá de Jericó. Olha como Deus ele muda o passado, transforma o presente e nos revela um futuro glorioso. Uma meretriz, Raabe, vindo de outra cidade, outra estrangeira, é chamada para entrar numa genealogia dentro de um propósito de Deus. Raabe se casa com Salmão, que era um soldado valente que lutou com Josué. Talvez você esteja lembrando da novela da Record, né? Geralmente a nossa memória, ela nos busca imagens, né? Teve uma novela recente que contou essa história. E Salmão e Raabe têm um filho chamado Boaz. Boaz se casa com Ruth, outra estrangeira. Vamos ler aqui no capítulo 4, no versículo 18. Capítulo 4, verso 18. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe, né? Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Aleluia. Não estou falando de ninguém mais, de ninguém menos que o maior rei da história de Israel. Do homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Que até hoje se fazem histórias, se contam, estratégias militares são feitas até hoje em dia, no nosso tempo, baseadas nas estratégias militares de Davi. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. E como eu sempre falo, né, tem homens hoje em dia que colocam o nome dos filhos de Davi, pela história de Davi, pelo herói que ele foi e ainda é. Você está percebendo que lindo, querido, como Deus faz? Como Deus surpreende em cada detalhe? Quem era Ruth? Se eu não me engano, pastor Tani, verifica para mim, ali em Gênesis 38, da história de Judá e Tamar, se eu não me engano, esse Pérez é o filho de Judá com Tamar, que engravidou a nora e teve aquela confusão toda. Não sei se é isso, mas verifica para mim aquela parte de Gênesis 38, se não me engano, 38 ou 39. Tá, pastor Antônio vai conferir ali um detalhezinho que eu estou me lembrando aqui por causa do nome de Pérez. Esse nome não me é estranho. Mas independente disso, querido, olha como que Deus faz. Olha como que Deus vai juntando os pedacinhos de histórias destruídas e vai formando uma história linda. Mulheres estrangeiras, mulheres sem nenhuma perspectiva de futuro, são colocadas na linhagem sacerdotal, na linhagem de Judá. E a gente sabe que Davi, depois eu já preguei sobre isso, né, naquele texto de Mateus, que Davi vai gerando a Salomão, que vai gerando outros filhos, até chegar em Jesus. Ruth entrou na genealogia de Jesus. Jesus faz parte da família de Ruth. Jesus faz parte da família de Noemi. Mulheres que talvez não teriam nenhuma perspectiva se continuassem lá em Moabe. Talvez você que está me assistindo, ou alguém que vai assistir essa mensagem depois, está vivendo em Moabe. O que é Moabe, pastor? É o lugar fora da presença de Deus. É o lugar onde Deus não quer que você esteja, e muito menos permaneça. Moabe é o lugar de idolatria. Moabe é o lugar de morte. Volte para Belém. Volte para a casa do pão. O Pai te espera. O Pai já tem uma mesa pronta para você. O Pai quer mudar a sua história. O Pai quer te entregar um resgatador, alguém que vai te assumir, alguém que vai te honrar, alguém que vai mudar a sua história por completo. Alguém que vai fazer na sua vida algo que você nunca imaginou. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade que você nunca imaginou? Deus também tem algo para você que você nunca imaginou.
Espera, confia, creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Até hoje a história fala de Noemi, até hoje a história fala de Ruth, até hoje a história fala de Salmo, até hoje a história fala de Raabe. Por quê? Pessoas que fizeram a diferença no seu tempo. Pessoas que decidiram tomar uma decisão. Decisão forte, decisão radical, sim, foi. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu vou morrer. O teu povo é o teu povo, o meu Deus é o meu Deus. E que Deus me faça outro tanto que não seja apenas a morte que me separe de ti. Qual foi a consequência disso? Qual foi o resultado dessa decisão da vida de Ruth? Entrou na genealogia de Davi. Entrou na genealogia de Jesus. O que eu quero te dizer com isso, querido? Não calcule o seu futuro se baseando no seu presente. Não calcule o futuro se baseando, olhando para o seu passado. Deus não depende de nada disso. Deus não está preso no nosso passado. Deus não está preso nos nossos sofismas, nos nossos traumas, nos nossos complexos. Não, não, não. Deus não depende de uma circunstância favorável para mostrar o seu poder. Muito pelo contrário. Quanto mais desfavorável, aí ele gosta mais de trabalhar. Aí que ele escolhe a pessoa. Eu vou escolher esse aqui, que ninguém acredita, que ninguém espera nada. Esse aqui, que ninguém aposta nele. É esse que eu vou levantar. É esse que eu vou escolher. Deus quer fazer isso comigo. Deus quer fazer isso com você. Nós cremos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Essa é a palavra que eu quero deixar com você. Essa é a palavra de reflexão. Quem é você quando tudo dá errado? Deus ele está vendo, querido. Deus está vendo a sua história. Deus está vendo o que você está sofrendo. Deus está vendo o que você está passando. Mas assim como ele separou para a vida de Ruth um final extraordinário, ele separou também para mim e para você uma história extraordinária que será contada por gerações e gerações e gerações. Porque ele é o Deus das gerações. Como eu li lá no Salmo 146, para a gente terminar. Eu abri com esse salmo. Eu gosto, porque eu tive uma história na minha infância, mas já era Deus separando a palavra que ele ia falar conosco. Salmo 146. O Senhor reina, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Vai ao Senhor. Vou ler aqui a partir do versículo 7. Que faz justiça aos oprimidos. Ele não fez isso com Noemi e com Ruth? Que dá pão aos famintos. Belém é a casa de pão. O Senhor solta os encarcerados. Noemi e Ruth foram libertos de tudo passado. O Senhor abre os olhos aos cegos. A visão de Noemi foi aberta para ela entender que precisava voltar para a sua cidade. Levanta os abatidos. O Senhor levanta de Ruth. O Senhor ama os justos. Olha todo o cuidado que Deus teve com a vida delas para levar elas de volta para Belém e colocar Boaz na vida de Ruth. O Senhor guarda os estrangeiros, como fez com Raabe, como fez com Ruth. Ampara o órfão e a viúva, como elas foram amparadas, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião. O teu Deus, Rio de Janeiro. O teu Deus, ó Brasil. O teu Deus, Pastor Antônio. O teu Deus, Irmã Janete. O teu Deus, Irmã Eliane. O teu Deus, Christian René. O teu Deus, Késia. O teu Deus, Pastora Rose, nós estamos juntos com você, orando. O teu Deus, Diácono Adilson. O teu Deus, Pastor Ralph. O teu Deus, Diácono Ailton.
O teu Deus, casal bonito que eu não estou conseguindo reconhecer a foto aqui, me perdoa. É um casal bonito. Reinará para sempre. O teu Deus não perde o controle. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus é de geração em geração. Geração de Noemi, geração de Ruth, geração de Obed, geração de Jessé, geração de Davi, geração de Jesus, a minha geração, a sua geração. O Senhor reina eternamente. Que Deus te abençoe. É Pérez. Em nome de Jesus. É Pérez, né? É Gênesis 38. Gênesis capítulo 8, a história de Judá e Tamar. 29. Versículo 29. É a referência que Pérez também foi uma criança que nasceu de um conflito. Depois, se você quiser ler melhor a história, né? Tamar era nora de Judá. E teve uma confusão na família, uma situação complicada, que Judá engravida. Ele não sabia que era sua nora. Ela se fantasia de meretriz para arquitetar um plano e ela vem engravidar de Judá. E nisso nasce uma criança chamada Pérez, uma gravidez indesejada que ninguém esperava. Eram gêmeos, mas o que botou a mão para fora primeiro. Um morreu, não é isso? Não, acho que depois nasceu o outro. Então, dessa gravidez indesejada veio Pérez, e depois Pérez, toda aquela genealogia que eu falei, até chegar em Salmão, Zerá, não é isso? Pérez e Zerá, isso mesmo. Filhos de Judá. Então de Pérez vem Naasson, e depois até chegar em Salmão, que gera Boaz, que gera Obed, que gera Jessé, que gera Davi. Não perde o controle. Mesmo nas situações mais terríveis, mesmo nas situações mais dramáticas, mas Deus ele tem sempre um caminho no deserto. Amém? Nós vamos estar orando agora, né, entregando esse trabalho. Vamos estar pedindo a Deus, né, pelos pedidos de oração, aqueles pedidos que têm chegado até nós, e depois estaremos. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado. A palavra é o nosso refrigério. Muito obrigado porque a tua palavra nos edifica, nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque através dessa história de Ruth, né, tão linda, e a gente pode, através dessa palavra, ir a outros textos e ver como Deus agiu, como Deus preparou de situações que pareciam não ter resposta, que parecia que ia desencadear situações tenebrosas. Deus transformou. Senhor, muito obrigado. E eu sei que assim, na vida dos nossos irmãos, na nossa vida, aquilo, como diz a letra da canção, aquilo que parecia não ter saída, não ter resposta, o Senhor é o Deus que trabalha a nosso favor. Aleluia. Tu és o Deus da nossa Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus novo nome. Tu és o Deus, Senhor amado, que põe ponto final ou que situação de recomeço. Pai, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por sermos teus filhos. Muito obrigado porque fomos chamados pelo teu nome. Senhor, muito obrigado que mesmo que a gente chore, mesmo que venha, mas nós sabemos que há um Deus no céu, há um Senhor que não perde o controle, há um Senhor que não nos desampara, há um Senhor que nos ensina, mesmo em meio à dor, mesmo, Senhor, em meio ao sofrimento, como foi o caso de Ruth, como foi o caso de Noemi, que se dizia, né, me chame Mara,
estou amarga. A vida dela tinha perdido todo sentido e o Senhor fez tudo novo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E assim na vida de Ruth, porque confiou, salva, Senhor, as autoridades, Senhor, os governantes, tudo que está sendo planejado para o futuro, tudo aquilo que está sendo, que possa ser arquitetado, Senhor, contra os trabalhadores, contra, Senhor amado, os menos favorecidos. O Senhor estende a tua mão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em Jesus, em nome de Jesus, Senhor amado, os nossos idosos, aqueles que estão acamados, meu Deus, visita os hospitais, nós clamamos, aqueles que estão ali internados, com exames marcados, estende a tua mão de glória, Pai, aqueles que esperam uma resposta de emprego, uma resposta em meio à crise, sabemos que o Senhor dará, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, e assim como houve um milagre na vida de Ruth, Senhor amado, houve uma restauração, assim na vida de Noemi, como diz esse salmo, que o Senhor olha para o órfão, para a viúva, ó Deus, olha para aqueles que estão nessa hora clamando a Ti, clamando pelo Teu socorro, clamando pela Tua resposta. Olha, Senhor, em nome de Jesus, Ah, Jesus, cada irmãos missionários que também têm lutado, entregado agasalho, entregado cobertas nesse tempo tão frio, Senhor amado, que Tu possas dar recompensa, Senhor, em nome de Jesus, sabemos que estamos debaixo da Tua mão poderosa, estamos debaixo da Tua misericórdia, porque o Senhor é o Deus que age, é o Deus que trabalha a favor dos que em Ti esperam, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, Deus te abençoe, queridos, aleluia, amém, queridos, glória, que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, um final de semana de bênçãos, que Deus te guarde, te proteja, que você venha ver a mão de Deus na sua vida, aleluia. Você venha ver a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Amém? Domingo estamos juntos às 18 horas, né? Nossa próxima live de domingo, o nosso pastor Luiz Ralph, nossa pastora Maria José. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Deus, essa paz que o mundo não conhece, a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que o Espírito Santo nos dá. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Hoje é aniversário da Michele, o amor da minha vida, está fazendo mais um aninho hoje. Vamos estar agora ali abraçando ela, a gente vai ser forçado, né, pastora? A comer um bolinho com ela, a gente não queria. Não. A gente queria comer um pouquinho de alface, ia pro monte agora. Eu ia comer espinafre. A pastora Tânia ia comer espinafre. Então a gente vai ser forçado agora a comer um bolinho com ela. Mas depois a gente manda uma foto para os irmãos apreciarem, degustarem a foto. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. No nome de Jesus. A paz. Chinelo.